Vamos começar agora a nossa aula de geografia. Então, como nós fizemos na nossa aula de história, né, nós concluímos todo o nosso bloco de atividades de história. Agora nós vamos concluir todo o nosso bloco de atividades de geografia, tá bom? Finalizando então as semanas 5, 6 e 7 das páginas 19 a 26. Então, pega o seu material de geografia aí, página 19. Vamos lá. Primeira questão. Leia o texto abaixo. Da terra para a mesa. A matéria-prima é a substância principal que se utiliza na fabricação de alguma coisa. A industrialização é o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia. E o comércio é a negociação direta por meio do dinheiro, venda e compra de produtos. O comércio pode estar relacionado à economia formal, legalmente estabelecido, com firma registrada, dentro da lei e pagando impostos, ou pode ainda estar relacionado à economia informal. Vamos ver um exemplo. Produção de pão. O trigo é plantado e colhido no campo. Na fábrica, os grãos de trigo são lavados, triturados, moídos e peneirados, transformando-se em farinha de trigo. Na padaria, misturam a farinha de trigo com água, sal, gordura e fermento, produzindo o pão. Aí nós temos a imagem, né, da plantação, do trigo, da farinha de trigo e depois do nosso querido e saboroso pão, né? Que a maioria das famílias brasileiras comem todas as manhãs. Não é isso, gente? Tão gostosinho, não? Um pão quentinho. Vamos lá. Agora que você já sabe o que é matéria-prima, industrialização e comércio, responda as seguintes questões. Letra A. Qual é a matéria-prima principal utilizada na produção do pão? Nós acabamos de falar, olha a imagem dele lá em cima. Qual é a matéria-prima? O trigo. Coloca aí o trigo. Vamos lá para a página 20. O trigo passa por um processo de industrialização para ser transformado em farinha de trigo. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né, gente? Exatamente o que nós acabamos de falar. Letra C. Geralmente, onde o pão é comercializado? Nos correios, na padaria, no açougue ou na farmácia. Onde você compra o pão, gente? Marca com X aí o quê? Na padaria. Segunda questão. A árvore é a matéria-prima do lápis que usamos na escola, assim como é a matéria-prima do papel. Observe a imagem e leia as etapas de produção do lápis, depois responda às questões. Aí temos aí, ó, 1. Plantio de sementes e cultivo de mudas. 2. Plantio de mudas nos parques florestais. 3. Fotossíntese. As florestas da Faber-Castell Brasil absorvem mais CO2 do que a empresa emite no mundo todo. 4. Poda de galhos. 5. Colheita de árvores. 6. Transporte de toras nos caminhões. 7. Reaproveitamento de madeira para a produção de energia. 8. Preparação de madeira para industrialização. 9. Secagem e tingimento de madeira. 10. Armazenamento por 60 dias de madeiras cortadas em formato de tabuinhas. 11. Corte de canaletas nas tabuinhas para receber as cores ou grafites. 12. Colagem de outra tabuinha formando um sanduíche. E 13. Sanduíches de tabuinhas são cortados em formato de lápis, recebendo acabamento final. Vamos então para a letra A. Escreva o número da etapa que ocorrem as seguintes situações. Aí essas etapas, né, que nós acabamos de ler aqui, que eu li com vocês, da 1 a 13, né? Tá aí, ó. A madeira é transportada por caminhões. Tenta parar um pouquinho e fazer sozinho aí, depois você continua, tá? Vamos lá, gente. Que número que é? 6. Depois, o grafite é inserido nas pequenas tábuas que se formam, que se tornaram lápis. Vocês colocaram o quê? Acertou quem colocou? 11.
E a última aí, ó, os lápis são finalizados e ficam prontos para o uso. Acertou quem colocou o número 13. E a letra B? Qual é a matéria-prima comum ao papel e ao lápis cujos processos de produção foram apresentados nesta seção? Marque com um X a opção correta. Ferro, látex, madeira ou algodão? Nós estamos falando o tempo todo de quê agora, gente? De madeira. Então, você vai marcar um X na madeira. Vamos então para a terceira questão. Qual a importância dos meios de transporte para a circulação das mercadorias produzidas pelas atividades econômicas? E aí, gente? Coloquei para vocês aí, né, alguns meios de comunicação. E o que vocês colocaram aí? Olha aí, ó. Os meios de transporte possibilitam o acesso das mercadorias por quem? Pelas pessoas, tá bom? Vamos então para a quarta questão. O consumo impulsivo ocorre quando compramos produtos sem pensar se realmente necessitamos deles. Sobre esse assunto, responda às questões a seguir. Letra A. Você já teve vontade de comprar um produto porque viu uma propaganda, mas ao refletir melhor, decidiu que ele não era necessário? O que fez você mudar de ideia? Aí você vai colocar na letra A. Letra B. Por que evitar esse tipo de consumo pode contribuir para a preservação da natureza? Aí você vai responder. Essas duas respostas aí são pessoais, tá? Vamos então para a página 22. Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba fica situado no norte do estado do Rio de Janeiro. Fica em que estado, gente? É o estado que nós moramos, é o estado do Rio de Janeiro. Lembra disso aí? Englobando áreas de Macaé, Carapebus e Quissamã. Possui 44 quilômetros de praias, sendo que neste trecho existem 18 lagoas costeiras de rara beleza e de grande interesse ecológico. O parque é um abrigo para diversas espécies de fauna e flora das restingas que em outros locais do país estão em risco de extinção. Já foram, inclusive, encontradas novas espécies na área da unidade. A área onde hoje se situa o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba era habitada pelos índios goitacazes, povo que tinha tradição guerreira. O parque resguarda também a porção bem conservada do canal Campos Macaé, que levou quase 30 anos para ser construído por mão de obra escrava, com 104 quilômetros de extensão. Após essa leitura, vamos então responder aí, ó. Primeira questão, agora responda. Letra A. Em qual estado está localizado o Parque da Restinga de Jurubatiba? Nós acabamos de falar, né? Falei até para você prestar atenção, que é o estado que nós moramos, tá? Você vai colocar aí. Letra B. Você considera importante a preservação do Parque da Restinga de Jurubatiba? Explique, gente. Voltando aqui, a letra B, você pode voltar lá, tá? Nesse textinho aí, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. E pode colocar aí, ó, porque o parque tem 18 lagoas, é um abrigo para diversas espécies de fauna e flora, tá? Tudo isso está aí no texto. Você coloca isso aí, tá? E pode colocar com as suas palavras. Agora, seguindo aí a segunda questão. Coloque V para verdadeiro e F para falso. E aí, pessoal? Essa aí vocês vão fazer também. Eu não vou fazer aí, não vou colocar a resposta aí, mas vamos ler juntos aqui, ó. Jurubatiba está localizado no estado de São Paulo? Claro que não, né? Essa aí tá falsa, gente. Está localizado no estado do Rio de Janeiro. A segunda, aí você vai colocar F na primeira, tá? A segunda aí, ó. O parque engloba área de Macaé, Carapebus e Quissamã? Exatamente, tá? Verdadeiro, você coloca V. A terceira, a área onde hoje se situa o parque de Jurubatiba era habitada pelos índios asiáticos? Claro que não, né, gente? Por quais índios?
pelos índios goitacazes, conforme nós acabamos de ler. Então, essa aí está falsa, coloca F aí. E a última, o parque resguarda também a porção bem conservada do canal Campos Macaé. Exatamente, verdadeiro. Coloca o Vzinho aí. Então, ficou FV. Tá legal? Colher de chá, hein? Terceira questão. A origem do nome do Parque da Restinga de Jurubatiba está diretamente relacionado com a história e cultura dos primeiros habitantes da região. Aí tem aí, ó, tem um parágrafozinho para a gente ler. Quando o Brasil foi descoberto, a região entre a foz do rio Macaé e do rio Paraíba do Sul era ocupada pelos índios goitacazes. O nome do local é oriundo do tupi, composto por jeribá, uma espécie de palmeira, e tiba, porção, portanto significando terra de jeribás, ou, mais apropriadamente, terra de plantas espinhosas. Originalmente, o nome era grafado Jerebatiba. Interessante, né? Vamos então para a letra A. Qual a origem do nome Parque da Restinga de Jurubatiba? Bem, nós acabamos de ler. Eu coloquei de vermelho para vocês, tá? Grifei de vermelho. Essa aí que é a resposta. Vamos lá. Voltando aqui. Não coloquei aí, tá? Mas tem a questão 4 aí. Pesquise o significado da palavra restinga, aí na página 23. Aí você vai pesquisar aí no Google, na internet aí, coloca aí a palavra restinga, ou no dicionário, pesquisa e coloca aí, tá? Agora sim, página 24, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Temos aí, né, um pequeno texto, você vai fazer essa leitura. E vamos continuar aí para a primeira questão. Marque com o X a resposta correta. Letra A. De acordo com o texto, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba tem como objetivo. Aí você vai marcar com X apenas uma correta. O que você acha que é, gente? Ó, arrecadar muito dinheiro com o turismo local, manter os animais da região presos, coloca um Szinho aí no O, ou proteger a área da restinga mais bem conservada do litoral brasileiro, gente. O que você acha? Claro que é a última, né? Você vai marcar com um X. A última opção aí. Virando a página 25. Leia as informações abaixo. Mais um textinho do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Pode ler aí, tá? Com calma, depois continuar aqui o vídeo. E vamos direto lá para a letra A. De acordo com o texto onde está localizado o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Onde está, gente, localizado o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba? Marquei de vermelho para você lá, ó, no segundo parágrafo. Localizado no litoral do norte fluminense, entre os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. Tá bom? Aí você coloca aí na resposta. Faz direitinho e depois continua o vídeo. Segunda questão. Conforme o texto, quais são as espécies de animais e de plantas em extinção que são encontradas no parque? Também está nesse texto, tá? Marquei para vocês aí de vermelho. Quais são, gente? Vamos fazer a leitura aí, ó. O jacaré do papo amarelo e o lagarto de rabo verde. E as plantas, abaneiro da praia, que é a Clusia hilariana, não é isso? Que faz parte de sua fotossíntese no período noturno. Tá legal, gente? Que eu marquei de vermelho para vocês aí. Seguindo, vamos então para a última página de hoje, tão esperada, né? Vamos lá, terceira questão. Observe as imagens abaixo. Temos aí várias imagens, né? Um pouco do que se pode encontrar no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Tem o jacaré do papo amarelo, o tamanduá de colete, o sabiá da praia, a pesca artesanal, o cachorro do mato, o mergulhão pequeno. Não é isso? Temos a cluse aí também. Então, gente, agora, letra A. Agora,
Use seus conhecimentos sobre o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e crie uma placa pedindo a preservação do meio ambiente neste local, tá bom? Capricha. Hoje nós estudamos bastante, né, sobre o Parque Nacional Restinga de Jurubatiba. Tem outros textos aí, então faça aí uma placa bem criativa e bonita aí, tá bom? Lembrando de começar sempre as frases com letra maiúscula, terminar com pontuação. Ou ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. Tá bom, gente? Então, com a graça de Deus, hoje nós concluímos todo o nosso bloco de atividades, tanto de história como de geografia, tá bom? Se prepare aí para amanhã nossa aula de ciências. Um beijão!